O Netflix matou a Blockbuster quando ela criou o delivery de CD. Depois ela matou o negócio de CD dela para fazer o streaming. Hoje o streaming é um negócio pequeno e ela virou uma produtora. Esse processo de reinvenção constante é necessário em todos os ambientes. E o mercado de saúde é o que menos se reinventa. Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marcas de Valor. Hoje a gente está com um grande parceiro, né? Eu particularmente um parceiro já conheço de longas datas, de alguns bons anos, Marcos Domingues. Meu amigo. Muito bom estar aqui, Elber. Bom te receber, né? Acho que esse papo vai render demais, né? E tenho uma plena certeza aí que vai ser um papo bem enriquecedor para a turma. Eu vou falar um pouquinho para a galera aqui, um pouco do seu currículo. Marcos é empresário, ciclista nas horas vagas, a gente vai falar sobre isso também, refundador da Qualivida e entusiasta da tecnologia. É um cara que é uma referência, gosto muito do seu trabalho no mercado. Mas para a gente começar, né, eu quero conhecer um pouco a história de Marcos, né, lá atrás, antes de empreender. Vamos criar uma linha do tempo aí. Pronto, Marcos nasceu em Belo Horizonte, mas mudou 32 vezes de cidade até seus 18 anos. E isso formou essa pessoa ávida por mudanças, por construção sempre de relacionamentos e essa necessidade de sobrevivência em lugares diferentes. E aí eu comecei minha jornada empreendedora em 90, vendendo chocolate na escola. Mas sempre eu me lembro que tinha um sonho de construir algo grandioso. Eu me inspirava naquela época, no início dos anos 90, na Copenhagen. E aí vi trazendo essa vontade de crescer, de construir algo diferente. Legal. Desde então. Então, em 90, você vendia chocolate na escola. Aí foi quantos anos? Isso eu tinha 13 anos de idade. Então aí você já tinha essa visão do empreender, né? Já tinha essa visão do empreender e aí eu vim construindo outros negócios. Morei fora nos Estados Unidos, voltei. Foi quando eu aprendi um pouquinho, tive meu primeiro contato com a home care. Minha avó americana tinha Alzheimer e a gente já cuidava em casa dela. E aí eu voltei para o Brasil, para Salvador, e meus pais tinham fundado uma agência de viagem especializada em idosos. Em pegar idosos em casa, levar para o teatro, comprava o ingresso e depois devolvia em casa. Depois passou a levar para jantares, depois para pequenas viagens. E aí eu trabalhei com eles durante 6 anos nesse processo. Foi quando eu comecei a entender mais sobre longevidade. Só que na época esse trabalho com idosos e tudo, isso ainda era muito incipiente. A gente está falando de 25 anos atrás. 95, aí, quase 30 anos atrás, 97, 8, nessa época. E em 98 foi quando eu tentei montar meu primeiro negócio digital. Era a venda de ingressos online. Chamava Ingressos VIP. Foi minha primeira incursão no mundo digital, na internet. Mas aí a gente era comparado com cambista, os teatros não entendiam a nossa proposta, os cinemas não acreditavam que se podia comprar e ter um ingresso com QR Code, na época não era código de barras. Uhum. E aí eu trabalhei nisso até 2001, quando fui para Minas trabalhar com saúde corporativa e entrei na Ambev e voltei para a área de saúde em 2005, inspirado a empreender. Perfeito. E aí foi quando comecei minha jornada e comprei a Qualivida em 2010. Aí eu entro de cara nessa área de saúde em casa e longevidade. Perfeito. Mas antes da gente entrar na Qualivida, eu quero retroceder um pouco, né? Que eu lembro, quando a gente se conheceu, você estava numa empresa chamada Duder. Isso. Né, que era uma empresa que trabalhava com órteses, próteses, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência também aí. Exatamente. Quando eu saí da Ambev e vim para a Duder, foi quando a gente queria trazer produtos do mercado internacional e distribuir no Brasil. O Brasil estava bastante aquecido com o mercado de importação, o dólar estava favorável, a gente vinha crescendo e aí o mercado de órtese e prótese passou por alguns desafios
E a gente viu muitos dos nossos parceiros, dos nossos amigos médicos, com os seus hospitais, com suas clínicas, entrando em dificuldade. Foi quando a gente criou uma consultoria especializada em reestruturar negócios de saúde. E aí a gente viu que tinha uma oportunidade de reestruturar e investir. E aí a gente investiu em hemodinâmicas, investimos em hospitais pediátricos, investimos em educação e com um fundo de Family and Friends. A gente juntava um grupo de amigos, um grupo de familiares e fazia os investimentos nesses negócios que a gente identificava que tinha potencial. Foi um desses negócios que a gente entrou, que é a Qualivida, que eu sou sócio até hoje. Perfeito. Mas na época da Vértice, vocês ficaram quanto tempo de mercado mesmo? A Vértice, ela existe até hoje como consultoria para o mercado público, com outros sócios. Eu fiquei na Vértice até 2014 para 2015, quando a gente fez uma grande reestruturação societária no grupo. Então foi de 2009, finalzinho de 2009 até final de 2014, início de 2015, que a gente fez uma grande reestruturação societária no grupo e vendemos alguns investimentos que a gente tinha e eu fiquei com a Qualivida nesse negócio. A Vértice virou um outro produto de consultoria para saúde pública, perfeito, virou um produto de financeiro, BPO financeiro, terceirização de financeiro com outros sócios nossos. A gente vendeu o hospital pediátrico, vendeu as hemodinâmicas, todos esses negócios foram sendo desfeitos ao longo do caminho para cada um focar no que queria fazer. Perfeito. E aí a Qualivida, ela entra, né, como cliente da Vértice para fazer a reestruturação, né, para venda. Exatamente. Isso foi 2014, 15? 2010. No início de 2010, a Qualivida ela foi fundada em 2002 por 3 enfermeiras. A última dessas enfermeiras, Renata, em 2010, no início de 2010, me procura para poder reorganizá-la e preparar a empresa para venda para um grupo de Fortaleza, certo, que queria entrar na Bahia. Nesse momento de preparar a empresa para venda, a gente viu que tinha uma grande oportunidade. Foi quando a gente voltou a estudar o mercado de longevidade, foi quando eu virem a ter contato de novo com o processo de envelhecimento da população e vi que isso estava crescendo. E aí a gente criou uma tese de investimentos e falou assim, olha, é um negócio interessante para a gente investir. Perfeito. Na época, a Qualivida tinha 17 colaboradores, 32 muito pequeno ainda, pacientes. Né? Era muito pequeno. E a gente falou assim, vamos investir nisso daqui, vamos alavancar, vamos crescer. Era um negócio primariamente de tratamento de curativo em casa, remoção e proteção médica a eventos. Legal. E aí a gente começou a modificar toda a cara. A gente comprou a Qualivida em 1º de junho de 2010 e começamos a fazer o processo de crescimento dela. Maravilha. Agora uma curiosidade aí. Você acha que essa decisão, né, pela compra da Qualivida, teve alguma influência lá do negócio dos seus pais lá atrás, que já trabalhava com idosos, com longevidade? Você acha que isso pesou de alguma forma? Hoje eu tenho essa consciência. Na época eu não tinha feito o link de uma coisa com a outra. Mas ao longo da jornada na Qualivida, eu vim percebendo que esse processo de longevidade ele está muito mais ligado do que ao tratamento de home care em si. Tradicional. E ao tratamento de home care tradicional. E isso é o que vem construindo a nossa jornada de lá para cá, nesses últimos anos. Perfeito. É o que a gente vem trabalhando com a empresa nesse sentido. Maravilha. E hoje, amigo, você está num segmento, né, saúde, e a gente fala saúde suplementar no Brasil, a gente já conversou com outros convidados aqui, onde a gente fala do momento crítico, né, que a saúde suplementar brasileira vive, né? E hoje você está exatamente também fazendo parte, né, nesse olho do furacão também. Qual é a sua percepção hoje sobre o momento atual, né, da saúde suplementar no Brasil? Eu queria entender um pouco sua visão também. Eu vou fazer só um parênteses aqui. A Qualivida está dividida em 3 unidades de negócio. A gente consolidou como grupo há uns 2 anos atrás e a gente tem a unidade de negócio Home Care, mais tradicional, a Proteção Médica e Eventos e o Quali, que é o nosso braço de saúde digital e de simplificação da saúde em casa. O Home Care, ele sustenta todo o grupo, é o principal negócio do grupo.
e 98% para 99% de seu faturamento advém das operadoras de saúde, da saúde suplementar. Perfeito. E esse mercado tem sofrido bastante. Como a gente estava falando, se a gente pegar os dados dos últimos 10 anos no mercado de saúde suplementar, são as mesmas 50 milhões de pessoas. Não cresceu. O Brasil não conseguiu despontar com a saúde suplementar, abarcando uma parcela significativa da população. Sempre gira entre 23%, 24%, 25% da população. Só que outros fatores trouxeram isso para um nível de complexidade maior. A Apvida, com a sua verticalização, em 2016 ela tinha 4% do mercado. Ela tinha 2 milhões de vidas, mais ou menos 4, alguma coisa. Hoje ela tem 17,5% do mercado, das mesmas 50 milhões de vidas. Ou seja, o mercado que a Redditor, Einstein, Sírio, Marcos, Qualivida, a Aliança disputavam era de 48 milhões de brasileiros. Hoje a gente disputa por 42 milhões de brasileiros. Ou seja, a quantidade de pessoas diminuiu como clientes da saúde suplementar. E isso apertou demais o cerco. Esse foi um dos primeiros contextos. O segundo contexto era algo que a gente já via, que isso estava pesando demais, é o custo com a saúde. Perfeito. O gasto com a saúde do paciente subiu demais. Para você ter ideia, em 2010 esse gasto era em torno de R$ 1.380 ano, hoje ele está mais de R$ 5.000 por paciente. Gasto médio por beneficiário quando a gente pega todo o gasto com saúde. Ou seja, a inflação cresceu 1,5 vezes e o gasto com saúde cresceu quase 5 vezes. Então, esse disparate isso a gente já sabia que ia acontecer em 2010. A gente já via esses estudos e a gente sempre acreditou que levar o paciente para casa era a única forma da gente buscar uma redução de custo significativa para as operadoras e deixar o sistema de saúde mais saudável, como dizem alguns amigos meus. Perfeito, perfeito. E assim, hoje a gente vê um movimento, né, de operadoras. Recentemente, Unimed, CNU, por exemplo, cancelou diversos contratos, né? A gente começa a ver que eles estão buscando se adequar, né, ao modelo, né, buscando enxugar suas estruturas e tudo mais. E aí a gente cai num ponto, por exemplo, onde o seu braço de home care, né, ele de fato, de certa forma, ele ajuda a operadora também a reduzir os seus custos, né? Porque a gente fala muito sobre o alto custo hospitalar e o baixo custo da deshospitalização, que é exatamente o que você faz, né? Então, fala um pouquinho também sobre essa balança aí, né, de alto custo, sobre o trabalho que vocês fazem também de home care, ajudando as operadoras, né? É exatamente isso. Quando a gente decide comprar a Qualivida e a gente cria a nossa tese de investimento, é focada exatamente nisso. A gente tinha previsão de que o custo com saúde ia crescer 3 vezes. O custo com saúde cresceu quase 5. Se não tivesse o segmento de home care, a gente estava numa condição muito pior. Muito. Porque o gasto médio hospitalar de uma diária, ele gira em torno de 3 a 5 mil reais. Quando você vai para casa, essa despesa cai para R$ 1.000, para R$ 800, o gasto médio de uma diária. Isso reduz substancialmente o custo para a operadora. Ele ainda é inacessível aos particulares, quando você vai para o extremo mais caro da saúde em casa, do home care, mas ele derruba muito a despesa para a saúde em casa da operadora. E isso fez com que, por exemplo, enquanto outras unidades de negócios hospitalares, como a gente gosta de dizer que o Brasil é um hospitalocêntrico, a gente pega outras estatísticas, segundo a ANAP, de uma lista de todos os procedimentos que são feitos no hospital, 46% desses procedimentos podem ser feitos em casa. Quando a gente vai para as internações, 92% das internações hospitalares no Brasil são de baixa e média complexidade. E aí você vê o tamanho do volume que podia estar sendo tratado em casa. E aí a gente tem algumas barreiras ainda culturais que impedem que isso cresça muito. Mas por que, por exemplo, de quais seriam essas barreiras?
E aí, eu não vou dizer coincidentemente, né, um estudo de Harvard de 2019 traz que existem 5 obstáculos para o negócio de saúde em casa crescer. O primeiro deles é a vontade do paciente. A vontade do paciente, só 40% querem ser tratados em casa, 60% não quer. Aí você vai para o segundo obstáculo, que é o médico. O médico ele não confia ainda plenamente no negócio home care. Logo, ele não consegue convencer o paciente de que ser tratado em casa é melhor. Entendi. E aí ele desacredita em 2 pontos, que é onde a gente foca bastante na Qualivida, que é logística e segurança do paciente. E o quinto deles é assuntos regulatórios, que são um problema geral. E aí a gente vem fazendo um trabalho muito interessante na Qualivida para reeducar esse médico. Como é que a gente conversa com esse médico? Como é que a gente leva internos? A gente teve durante muitos anos, inclusive durante a pandemia, uma parceria com a Escola Baiana de Medicina, que a gente levava internos para a Qualivida para eles fazerem um programa de conhecimento do que é saúde em casa. Eles passavam 2 meses lá na Qualivida no último ano de medicina, para quando eles formarem, já estarem mais conscientes do que é, de que é um produto seguro, legal, de que é um produto que tem viabilidade, que tem um perfil correto de pacientes a serem tratados em casa. E aí a gente vai mostrando uma série de outras oportunidades para tratar. Essa semana a gente, no Quali, chegou uma paciente que precisava alugar um cilindro de oxigênio. Foi essa a orientação do médico. E aí, na hora que a gente foi ver a orientação dela, poderia ser um concentrador, o que reduziria o custo dela para 1/4. E o médico não orientou um concentrador, orientou um cilindro, e ela queria alugar só o cilindro. Na hora que a gente conversou com a equipe médica, falou assim, não, o quadro dela permite esse outro item. Ou seja, o médico ainda, ele fala, ele sabe, mas ele não entende como é que é o tratamento em casa, como é essa condição. Você pode evitar que um paciente se reinterne também? Isso é o que a gente está fazendo agora. Cara, isso é muito interessante. Eu não tinha noção desse desafio que vocês tinham de provar e catequizar o profissional médico também da importância do trabalho que vocês fazem. Porque se a gente for parar para analisar, por exemplo, o risco que um paciente corre de infecção, né, de vários outros fatores no ambiente hospitalar e coisas que, como você falou, poderia estar sendo tratado em casa. E é uma coisa tão elementar, né, cara? E que você ainda tem que fazer um trabalho, um esforço tão gigante para convencer o médico a dizer, poxa, o nosso serviço vale a pena. Mas isso é cultural, então, né, cara? Isso é cultural. E sabe o que é mais engraçado, Elbert? É que, se a gente pegar a história da medicina, os pacientes eram tratados em casa, nos castelos, lá atrás, na época medieval. Verdade. E aí, por causa das grandes pragas, das grandes doenças, eles foram levados para os hospitais. Aí foram concentrados no século XVII e XVIII em alguns lugares para serem tratados e não contaminar todo mundo. E não saiu disso. E agora a gente está voltando para o ser tratado em casa para evitar complicações nos hospitais. Perfeito. Então a gente está buscando, o que uma pessoa do nosso conselho falou, hackear o hospital. Como é que eu converso com o médico e mostro a ele que aquela idosinha de 95 anos com uma infecção urinária, para ela é um risco muito grande interná-la. Vamos tratar e iniciar o tratamento dela em casa, monitorá-la com as condições devidas, dar segurança a ela, ao familiar e ao médico de que ela pode ser tratada daquela infecção urinária em casa e evitar ser internada. Porque no hospital ela pode desenvolver uma pneumonia, e aí isso já é muito mais complicado para um idoso de idade avançada e uma fragilidade de saúde muito grande, com várias outras comorbidades. Verdade. E isso reduz a qualidade de vida. Tem vários estudos, quando a gente começa a estudar a longevidade, em cada episódio de internação, você reduz um degrau na qualidade de vida e na longevidade desse paciente. E ele não retorna para aquele degrau anterior quando ele volta do episódio de internação. Ele só desce. E aí, quanto mais a gente puder evitar episódios de internação, mais eu alongo essa curva para o fim de vida dele com qualidade de vida. Perfeito. Então, isso é o que a gente tem estudado bastante nesse processo. E aí foi quando eu fiz o link em 2018 com
o trabalho de longevidade lá atrás que a gente fazia com o turismo. Como é que eu trago qualidade de vida? A gente começou a desenhar o nosso propósito, que não é só saúde, tem bem-estar também. Então, assim, como é que eu crio bem-estar no cuidado das pessoas? E aí a gente desenvolveu o termo Home Care 4.0. Perfeito. A gente vai entrar nesse ponto do Home Care 4.0, mas falando dos episódios de internação, me veio uma curiosidade aqui agora. Quais são as principais causas desses episódios de internação aí para essa faixa 60 a mais? Infecção urinária, infecção pulmonar e desidratação. Todos os três poderiam ser Todos os três poderiam ser facilmente tratados em casa. Isso se você pegar o idoso frágil. E aí você tem um outro componente que hoje, eu diria, um dos mais cruéis para o idoso, que é a queda. Queda. E aí o idoso ele está ativo, ele está em condições normais de vida, tem uma vida social, tem toda uma habilidade e cai e quebra o fêmur. Esse declínio é muito grande, porque ele começa a ficar com medo de sair, e aí ele se limita socialmente, e isso entra num espiral muito cruel para a longevidade dele, para a qualidade de vida mais longa dele. E aí é a parte que é prevenível. Perfeito. Que os outros você consegue cuidar, você consegue melhorar, você consegue evitar tratando em casa. Na queda, você precisa prevenir a queda. E aí tem vários componentes para isso. Tem melhoria de ambiente, tem melhoria, adaptação do ambiente, tem fortalecimento muscular, tem nutrição, tem uma série de coisas. Perfeito. Eu estava vendo um dado, né, falando sobre a população brasileira que tem usuária de plano de saúde, 90% dos usuários de plano de saúde acima de 60 anos tem algum problema de saúde crônica, que hoje é uma dor, né, de custo mesmo da saúde. Vocês hoje têm ação específica também para esse público dentro da carteira de vocês? Temos. A gente tem contrato com duas operadoras que focam exclusivamente em cuidados de pacientes crônicos. E aí a gente gerencia a vida desses pacientes com alguns indicadores. O principal indicador é evitar a internação hospitalar desse paciente, desse grupo de pacientes, que é justamente como é que eu os mantenho ativos, saudáveis, com qualidade de vida e que evite essa internação. E aí é onde a gente foca nesses 3 pontos que eu falei das infecções e da prevenção de quedas, porque eles são idosos ainda com uma relativa mobilidade, com a relativa atividade, com a vida social bem ativa. Isso é interessante. E aí a gente, caminhando para a questão da longevidade, a gente tem um dado interessante, tá? A gente estava até conversando no bastidor, né? Que até 2060, se eu não me engano, 2060, 35% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. E aí já entra naquela geração prateada, né? Hoje você já tem, obviamente, que uma incidência grande de pacientes de operadora de plano de saúde, né? Nessa faixa aí, mas você vê oportunidade de mercado também para o outro produto, que é o Quali, né? Para esse público também, vendendo saúde, né? Produtos, como é que você está olhando para essa oportunidade aí? O Elbert, a gente, desde 2018, a gente se inspira muito no mercado de tecnologia. Como você disse, né? Como eu disse, eu sou um entusiasta da tecnologia. Tenho isso desde 98, vontade de investir, de desbravar, e aprendi muito com esse mercado. Uma das coisas que eu aprendi com esse mercado, e aí em 2019, prestes a fazer 10 anos de aquisição da Qualivida, eu vi que o que nos trouxe até aqui provavelmente não nos levaria daqui para frente. Que esses 10 anos de jornada provavelmente não seria a mesma jornada dos 10 anos seguintes. E aí o mundo veio mudando muito rápido e a pandemia foi um meteoro que caiu e explodiu isso, encurtou esse tempo. O que a gente previa que era 10 anos, isso está acontecendo nos 5 anos. E aí a gente criou um produto que a gente diz que é o produto que vai matar, inspirado na Netflix,
o home care como ele é posto hoje. Perfeito. E vários outros pontos foram trazendo isso. Quando a gente olha para o Qualy, esses produtos de longevidade, eles estão focados exatamente nisso. Em como a gente aproveita essa geração prateada, como a gente aproveita esse mercado, como a gente simplifica e democratiza o acesso à saúde em casa. Porque o home care não é aquele idoso de quase 100 anos acamado com equipamentos sem restrito ao leito e em fim de vida. Isso é uma parcela da população do home care, dos cuidados em casa. O home care é um termo em inglês de saúde em casa, de cuidados em casa. Como é que a gente leva cuidados em casa? E aí o Qualy, ele entra com duas linhas. Uma linha de maternidade, onde a gente tem toda a parte de vacinação para os pacientes, para as crianças, cuidados para a mãe, de amamentação, de massagens, de furo de orelha humanizado, de laser terapia, que é para dar mais qualidade de vida para a mãe nessa fase do recém-nascido que é desafiadora, e na outra ponta do idoso, na geração prateada, com a linha de longevidade. E aí como é que a gente trata essa linha de longevidade? Como você disse, hoje no Brasil já são 11% da população é idosa. O Brasil é o país que envelhece mais rápido no mundo. Verdade. A gente já tem hoje 55 idosos para cada 100 crianças que nascem. Isso começa a inverter a pirâmide de uma forma muito mais rápida. E a gente precisa olhar para isso. E aí a gente traz no Qualy uma preocupação que é com a geração sanduíche, que a gente estava falando. A geração sanduíche é aquela pessoa dos seus 30 a 49 anos em média, geralmente mulheres que estão espremidas entre cuidar dos filhos e cuidar dos pais. Como é que a gente simplifica a vida para essa pessoa? Esse é o nosso principal objetivo com o Qualy. Eu preciso criar formas de deixar essa vida mais leve, porque ela é pesada. Eu estou preocupada com a apresentação da escola de minha filha, eu estou preocupada com pagar a escola, com a casa, com o mercado e tudo, ao mesmo tempo que eu tenho que saber se minha mãe foi no médico, se meu pai foi no Pilates, se eles estão bem, se minha tia internou, quando vai sair, se eu tenho que comprar fralda para meu sogro, se ele fez a fisioterapia, se não fez. Esse processo começa a pesar na vida das pessoas. E hoje no Brasil já são 6% da população, mais de 12 milhões de brasileiros estão nessa geração sanduíche. Caramba, já é uma quantidade relevante, né? É uma quantidade relevante. E no Qualy vocês dão todo esse apoio com serviços e tudo mais para dar esse suporte a... O Qualy foi criado para atender essa população, para simplificar a vida dessa população. Só explica um pouquinho para a audiência, porque às vezes a gente está falando sobre o Qualy, mas o que é? É um produto que é um aplicativo, né? O Qualy é um aplicativo e uma loja virtual hoje disponível na web, onde você encontra produtos para essas duas linhas, maternidade e longevidade. E aí o que são esses produtos? É planejamento nutricional para o idoso. Então você vai lá, contrata a visita de um nutricionista que organiza toda a alimentação daquele idoso, orienta a suplementação com o uso de whey para repor proteína, porque o idoso tem a sarcopenia, que é a perda do músculo, e ele tem necessidade de repor creatina para aumentar a cognição, para dar disposição. Isso precisa ser feito orientado por um nutricionista. Você tem trabalhos para incontinência urinária, que é comum no idoso, então você vai fazer uma fisioterapia pélvica para fortalecer a musculatura interna e evitar que ele passe por problemas que começam a trazer vergonha para ele e ele não quer mais sair de casa, e aí restringe a sociabilidade dele de novo. Ele tem medo de cair porque ele sente que está frágil, ele precisa fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Então é uma fisioterapia em casa. Ah, eu caí e agora como é que eu saio? Pode alugar andador, pode alugar cama, pode alugar um cilindro de oxigênio, um concentrador, porque eu tenho DPOC, mas eu não preciso ficar restrito ao leito mais, ou restrito a um hospital, porque não posso ir para casa com um pouco de oxigênio. Então, como é que a gente dá qualidade de vida de uma forma simples? E aí eu me inspirei, minha tia caiu,
fraturou o fêmur e eu me vi em Belo Horizonte passando 30 dias para organizar a vida dela. Aí fui alugar um equipamento e olha, que eu tenho empresa de home care, só não tenho em Belo Horizonte. Aí cheguei lá, vai alugar um equipamento, aí eu tenho cadeira de rodas, aí eu não tenho cadeira de banho, você tem que deixar cheque calção, você tem que comprar esse outro item. 3, 4, 5 lojas, muita burocracia e você rodando a cidade, perdendo um tempo danado. A gente decidiu simplificar isso tudo em um aplicativo, onde ali eu monto um carrinho, compro e isso vira uma conta recorrente no aluguel do equipamento, no fisioterapeuta, numa assinatura de acompanhamento nutricional e vou fazendo isso. Mas eu não tenho quem cozinhe para minha mãe. Tudo bem, no Quali você pode comprar os suplementos, você pode comprar, conectar com a comunidade de pessoas que fazem refeições saudáveis para idosos. Então a gente está criando toda uma comunidade, um ecossistema para cuidar das pessoas que querem ser longevas. E não é ser simples só para a nossa geração. Tem que ser simples para o idoso ativo também, que não quer dar trabalho para o filho, que quer prorrogar cada vez mais a capacidade dele de se manter ativo. Não é porque eu tenho 80, 82 anos, 85 anos, que eu já preciso de alguém cuidando de mim. É legal eu ter alguém cuidando de mim, eu ter olhando e tudo, mas se eu puder alongar esse meu tempo ativo, dando menos preocupação para o meu filho, porque é fácil para mim contratar os meus serviços. Ou seja, ele tem a autonomia dele mesmo, tá contratando. Eu preciso preservar a autonomia dele. Isso. Isso é bem interessante. Você já pensou ter uma ideia também de comunidade dentro do aplicativo, onde vocês possam fazer com que eles interajam entre si e tudo mais? A gente está criando uma comunidade no WhatsApp hoje para poder promover essa interação. Já são 102 membros, chama Comunidade da Longevidade da Qualivida, e aí a gente já faz toda essa promoção de saúde. A gente quer fazer um encontro agora no início de julho com alguns membros dessa comunidade. Legal. E o mais interessante, Elber, é que tem muitos clientes que eram clientes da agência de viagem da minha mãe que são membros dessa comunidade hoje. Bacana. E aí a gente quer, eles desativaram a agência em 2018 e eles querem reencontrar. Até hoje cobram. Só que minha mãe virou um membro da comunidade. Legal. Então, ela agora também quer ser cuidada, ela quer que alguém leve para esses encontros, para promover esse processo. Então a gente está trabalhando nisso justamente para fazer. Depois a gente pode até deixar o link aí para quem quiser se juntar à comunidade. Vai ser um prazer ter todo mundo lá. Maravilha. E a gente falando de longevidade, estava falando dos bastidores também, né? Seu pai trabalha com você, tem 82 anos e hoje é seu diretor de operações. Né? Exatamente. Que legal. Completamente ativo, só tem banco digital, não vai mais em banco comum nem nada, faz tudo pela internet, participa de reuniões online que a gente tem, participa de todo o processo, tem um estilo de vida bem peculiar de um idoso ativo, gosta de subir em telhado, gosta de achar que ainda está com a juventude toda ali. Ou seja, a cabeça jovem. A cabeça continua jovem e o corpo precisa de alguns cuidados. Então ele já sente necessidade e aí entrou no Pilates para poder preservar a mobilidade dele, preservar o fortalecimento muscular, já faz um acompanhamento nutricional onde ele repõe a proteína com whey e uso da creatina para manter a cognição mais ativa. Então, essa preocupação com a saúde dele é muito importante. E um dado interessante, quando meu pai se aposentou e antes dele começar a trabalhar comigo, ele tem diverticulose. Ele tinha, em média, 2 episódios de internação por ano. Há 7 anos ele vem trabalhando comigo e a gente vem trabalhando isso. Ele já tem, eu vou dizer que uns 3 anos sem episódios de internação por diverticulite. Só com mudança de alimentação, suplementação, hábitos de vida, atividade física e a sociabilidade. Perfeito. A sociabilidade é extremamente importante para a preservação da cognição e da qualidade de vida do idoso. Eu tive em Israel ano passado conversando com alguns especialistas em Alzheimer e eles disseram que
das 3 características do Alzheimer, sociabilidade é responsável por 50% do desenvolvimento de demências e perda de cognição e perda dessas atividades. O resto é atividade física e alimentação. Alimentação. Que são os 3 principais pontos. Então, manter-se ativo socialmente, resolvendo problemas na cabeça, conversando, interagindo com os amigos, é uma das coisas mais importantes. Então, esse contexto aí é bem bacana a iniciativa, amigo. Parabéns, eu acho que faz total sentido. Você está se diferenciando de fato, né? Saindo daquele conceito de home care tradicional, né? E entrando de fato em algo muito mais amplo, né? Trabalhando longevidade, que aí na minha visão, eu enxergo muito mais oportunidades para você. É furar essa bolha, né? Hoje, desses 50 milhões de usuários de plano de saúde que não cresce para nada, só que você tem um outro universo que está desassistido que você pode incluir. Exatamente. Né? Eu tenho mais 150 milhões de brasileiros que precisam de saúde. Exatamente. Também. Como é que eu entro nesse mercado? Exato. Mas é exatamente isso aí. Eu tive um convidado aqui, né, CEO de uma operadora de plano de saúde, e falando exatamente nisso. Diz, olha, a gente como operadora, às vezes fica muito restrito e olhando só para o montante de usuários que estão beneficiados hoje. Mas olha o que não estão, que hoje estão utilizando outros produtos, como cartão de desconto. Como é que a gente exclui esse público, né? Eu acho que essa é a sua visão, né? É um pouco desse conceito da Home Care 4.0 que você hoje tanto fala? Exatamente. Esse conceito do Home Care 4.0 é trazer essa simplicidade para os cuidados de saúde em casa. Como é que eu dou acessibilidade? Como é que eu democratizo o acesso de saúde dessas pessoas? É esse o processo que a gente quer. É isso que a gente está buscando trazer para as pessoas. Porque é o conceito do pensamento digital. E às vezes a gente confunde o digital com ter que ser digitalizado. Tem que ter tecnologia. E não, as startups trouxeram um conceito de pensamento digital que é muito mais amplo. Como eu interconecto vários pontos em torno de um problema central. Se você pegar o Uber, é o mesmo produto do táxi. Transporte do ponto A ao ponto B através de um carro com motorista. Só que o que eles fizeram que revolucionou o negócio? Eles criaram toda uma experiência em volta do mesmo produto. Eles criaram a forma de você chamar sem você ficar mais na chuva, esperando passar um táxi lá na hora. Eles criaram formas de pagamentos diversificadas. Eles criaram segurança tanto no preço que você acerta previamente, quanto na hora que você termina, que vai ser aquele valor. Eles criaram segurança para o usuário com chamadas, com corridas gravadas, com rastreamento, com certificação dos motoristas, certificação dos passageiros, para dar segurança também aos motoristas, coisa que não tinha no táxi. Então, todo esse processo de simplificação da contratação e da multiplicidade de oportunidades para os motoristas, isso é o pensar digital. E é isso que a gente está buscando com o Quali. Como eu gero oportunidades para milhares de fisioterapeutas que não têm pacientes ou não conseguem se credenciar com os planos, mas querem atender os pacientes. Como é que eu simplifico a forma da gente que precisa contratar um fisioterapeuta se conectar com todos esses fisioterapeutas para organizar o horário? Eu sou um hub de negócios. Cara, então, perfeito. É esse ecossistema com essa centralização, igual o Uber é um hub de mobilidade, a Qualivida é um hub de saúde em casa. Perfeito. E para isso, né, para você tornar esse produto forte, você precisa ter uma comunidade forte. Por isso que o que você falou do primeiro encontro, do grupo, isso para você vai ser extremamente importante, essa estratégia de encontros, de eventos, de criar mesmo o conceito de comunidade para que você possa estar trazendo cada vez mais novos membros para essa grande comunidade. Que é isso que vai se retroalimentar, né? Exatamente. E aí, como é que a gente vai fazendo isso, trazendo essas pessoas, trocando experiências? Porque a comunidade, Elbert, o mais importante é que ela não é só um momento de descontração ali. Ela também é um momento de troca. Ele é um momento de conexão para troca de experiência. Como é que você está fazendo isso com o seu familiar? Como é que você, idoso, está fazendo isso com o seu filho? Como é que está tratando isso? Puxa, você passa pelas mesmas dificuldades que eu? Que legal! Como é que a gente convive com isso? Você superou
esse desafio eu também posso superar. E você tem todo um trabalho em cima disso daí que a gente está aprendendo, que a gente está desenvolvendo nesse contexto dessa comunidade da longevidade. Cara, bem interessante essa sua estratégia. Você enxerga que o Quali, que esse produto, ele vai ser o divisor de águas de futuro para o seu negócio? Acreditamos. Hoje o Quali, enquanto o home care, ele tem uma estagnação e a gente vê que pela pressão das operadoras, pela mudança de modelo do mercado também, ele é um produto que diminui a sua participação dentro da empresa. O Quali cresce absurdamente. A gente cresceu do ano passado para os primeiros meses desse ano mais de 700%. Muito bom. Então, esse crescimento acelerado mostra que o potencial que ele tem é muito maior do que o potencial estagnado que o modelo de home care, como sempre esteve posto nos últimos 25, 30 anos, está chegando num modelo cansado. E aí o segmento de saúde, o segmento da assistência domiciliar vem buscando outras formas, tentando se reinventar. Tem uma série de pessoas pensando nas clínicas de longa permanência, nas residências de longa permanência, que é um caminho. A gente está pensando em como eu ainda abarco a simplificação desses processos para mais gente com experiências diferentes. Perfeito. Você tocou em um ponto que eu ia falar, que eu ia te perguntar também sobre esse mercado das clínicas de longa permanência. A gente vê diversos cases aí, diversos novos negócios surgindo. Qual é a tua visão para isso? Porque a visão que a gente vê é o seguinte, que é totalmente o oposto do que você prega, né? Como é que você enxerga esse nicho também? Isso é interessante, porque a gente é exprimido constantemente também por questionamento dos investidores. Uhum. Sejam dos investidores que olham para o mercado de clínicas de longa permanência, sejam para os investidores digitais, sejam para até os financiadores do sistema também, como as operadoras. E aí eu volto para aquilo que eu falei logo no começo. O Brasil, ele é hospitalocêntrico. Você precisa de contextos... Você precisa não, ele ainda está posto em que você precisa ter leitos, você precisa ter quartos, você precisa ter o prédio de cimento e tijolo, como diz o americano. Nos Estados Unidos, na Europa, você também tem clínicas de longa permanência, os países passaram por desenvolvimentos e envelhecimento da população e seus desafios. Haverá público para as clínicas de longa permanência, haverá público para residências assistidas. No entanto, isso não quer dizer que o público da longevidade que quer envelhecer saudável não precisa de serviços personalizados em casa. Isso. Pode ser uma clínica de longa permanência. Como é que você vai levar serviços para essas pessoas? Residências assistidas. Estão surgindo, em algumas partes do mundo, prédios que são inteiras comunidades de idosos, onde você tem concierges de serviços com alimentação específica, você tem uma academia focada para idosos, você tem atividades, você tem vans para levar para shopping, uma série de coisas. Isso é um mercado. Da outra forma, como eu disse, você tem aquele filho que mora na Itália, mas está preocupado com o pai que mora aqui. Como é que eu cuido desse meu pai que mora aqui? Que ele está numa casinha simples, eu não tenho condição de comprar um apartamento novo num prédio de residência assistida. Eu posso dar a mesma assistência para ele? Posso mandar o físio lá para ele, já que eu não tenho condição de pagar um condomínio de R$5.000 para ele ficar num que tem fisioterapia incluída e tudo nesse contexto? Existe público para os dois mercados. O que a gente vê é que a necessidade de investimento ela ainda é pesada. O custo médio de um leito nessas clínicas de longa permanência é de R$280 mil. O custo de criação médio de um leito. Elas aí são criadas com 30, 40, 70 leitos. Ainda são investimentos pequenos e que demandam muito capital. Na outra ponta, eu não acredito que isso é escalável. Ainda é um trabalho artesanal. Isso. Vai existir um trabalho artesanal. E a gente na Qualivida está buscando algo escalável. Como é que eu
faço algo para atingir a maior quantidade de pessoas? Como é que eu levo essa experiência a cada vez mais pessoas? Porque uma pessoa que hoje, pela Qualivida, a gente atende em Russas, no interior do Ceará, eu não consigo levar uma clínica de longa permanência para Russas, no interior do Ceará. São José do Ribamar, lá no interior do Maranhão. Isaías Coelho, a 600 quilômetros de Teresina. Teresina já é longe, Isaías Coelho é 10 vezes mais longe. Como é que eu levo um tratamento em casa para um paciente de osteomielite em Isaías Coelho? Não é só o processo da residência de longa permanência. Eu tenho que ter capilaridade. Exato. Isso fez a Qualivida expandir bastante nesses últimos 6 anos, de 2018 para cá, desde que a gente começou essa expansão para o norte e nordeste brasileiro. Esse era um ponto também que eu quero, já aprofundando na questão da expansão. Hoje vocês estão em quais estados? Né? Como é que está hoje sua operação? Hoje nossa operação está consolidada em 5 estados, no norte e nordeste brasileiro. Como eu disse, a gente começou com 17 colaboradores e 32 pacientes. Hoje a gente tem mais de 520 pacientes ativos separados nesses 5 estados. A base e a matriz é aqui na Bahia, aqui em Salvador, e a gente atende grandes municípios aqui da Bahia. A gente tem um outro centro de distribuição logístico no Ceará, em Fortaleza, que atende aquela ponta do Nordeste. E a gente tem um ponto de apoio em Manaus, para atender o norte. A gente está presente no Rio Grande do Norte também, em Natal, e em Pernambuco, em Recife. Nesses 5 estados, a gente atende mais de 70 municípios. São quase 100 mil atendimentos domiciliares por ano que a gente faz hoje. Perfeito. E essa operação sua nesses estados, ela está mais lastreada na home care ou já também com o Quali? O Quali começou em Salvador no ano passado. No início desse ano, em março, final de março, início de abril, a gente iniciou nossa operação do Quali em Fortaleza, com vacinas, e em Manaus, com a parte de serviços e medicações especiais, que a gente está começando agora lá desde finalzinho de maio, início de junho. Mas o nosso objetivo é finalizar o ano com a operação da Qualivida Home Care, da unidade de negócio Home Care, e o Quali nos 5 estados. Onde vocês já estão presentes. Onde a gente já está presente. E a operação do Quali hoje, por exemplo, a vacina, né, um atendimento, vocês usam a equipe também de vocês da Home Care e profissionais que se cadastram na sua base? Na plataforma. Como a gente já tem toda a base de profissionais, a gente busca usar esses profissionais que já atendem conosco. Sim. E aí a gente dá escala para eles também, dá volume, mais volume. Vamos dizer que eles. É um ganho adicional. É um ganho adicional para todo mundo. Legal. É para o profissional que atende no Home Care e atende no Quali, e para a gente é uma otimização desse serviço. E os pacientes do Home Care podem contratar outros serviços que nem sempre são cobertos pela operadora. Eu preciso de uma cama hospitalar. Nem sempre isso é coberto pela operadora. Eu posso alugar essa cama hospitalar no Quali. Eu quero fazer fisioterapia em casa, mas nos pacientes de crônico a operadora não cobre, porque ele não está internado em casa. Então, eu contrato a fisioterapia, um planejamento nutricional. Tem vários outros serviços. Vacinas, que nem sempre as operadoras cobram ou cobrem esse processo de imunização. A gente faz esse trabalho de imunização. Hoje, no Quali, quase 80% do nosso negócio está lastreado em vacinas. Você tinha me falado. 80% hoje vem da receita de vacina. Da receita vem de vacinas, que é o que o brasileiro já acostumou a comprar. E a venda é 100% digital. Perfeito. Uma outra dúvida. Eu sou um profissional de saúde e quero me cadastrar no Quali. Como é que é feito essa análise, esse crivo para entrar um novo profissional lá? De novo, a gente se inspira muito nas plataformas digitais. A gente tem um aplicativo, que é o Quali Profissionais. Ele baixa esse aplicativo e ali ele sobe todos os documentos. A gente valida a CPF, a gente valida o cadastro no conselho dele, a gente valida o diploma dele, a gente puxa antecedentes. Então, esse processo de validação, de novo, é como a gente oferece a segurança lá do artigo de Harvard, Perfeito. Lá de trás, para o paciente. Porque segurança do paciente é fundamental. E a segurança não é só clínica, a segurança é a integridade física também desse profissional. A gente vê diversos
profissionais aí, diversos casos na mídia toda hora, de profissionais fake, de que não tem registro, de que os conselhos não estão válidos, que foram cassados ou que nunca estudaram naquela profissão. E como é que você dá a garantia disso? Com essas certificações. Então, o cidadão, a pessoa que quiser contratar pelo Quali, ele sabe que o profissional passou por um crivo de seleção antes dele ser lançado na plataforma. Da mesma forma, o profissional sabe que aquele paciente que ele vai atender tem um nível de segurança, tem uma contratação, ambos são ranqueados na plataforma. Então, eu classifico o paciente, porque a gente sabe que tem muitos pacientes que também são desrespeitosos com os profissionais. Esse é um desafio do home care, da saúde em casa. Imagino também. Verdade. Perfeito, cara. Perfeito. E, então, assim, a sua visão para o teu nicho, para o teu segmento, ele tá muito mais lastreada na Quali do que no braço de home care, né? Olhando para o futuro. Olhando para o futuro, sim. Olhando para o futuro, o que a gente acredita é o Quali. De novo, inspirando nas plataformas digitais, o Netflix matou a Blockbuster quando ela criou o delivery de CD. Depois ela matou o negócio de CD dela para fazer o streaming. Hoje o streaming é um negócio pequeno e ela virou uma produtora de vídeos. Esse processo de reinvenção constante é necessário em todos os ambientes. E o mercado de saúde é o que menos se reinventa. E, de novo, a Netflix não está inventando a roda. O produto final é o mesmo. É filme em casa. É o transporte do ponto A ao ponto B através de um carro com motorista. É uma fisioterapia em casa. É a aplicação de uma injeção em casa. É um aluguel de cama em casa. Como é que eu mudo essa experiência para o paciente? Esse é o trabalho do Quali. Esse é o processo de reinvenção do home care. Perfeito. E assim, na minha visão, eu enxergo, concordo plenamente com você, com sua estratégia, que é o futuro. Você está, de fato, nadando. Não sei se você tem concorrente, como é que você está no mercado, mas eu vejo que para a escala, ou seja, aquela palavrinha mágica da escala, é o futuro. A gente tem, no Brasil, algumas iniciativas ainda incipientes, tem algumas outras empresas de home care também tentando fazer, nos copiando, a gente já vê isso, a gente criou a nossa lojinha online, e logo depois vieram outras grandes indústrias do home care nacional também tentando copiar. Ok, isso enriquece todo o processo. Amadurece, a gente aprende muito com isso também. Onde é que a gente está fazendo certo, que as pessoas estão copiando, o que a gente fez que eles copiaram e que não deu certo com eles, e por que dá certo com a gente, ou por que não deu certo com a gente está com eles. Essa troca é extremamente interessante. Agora a gente olha também muito para o mercado externo, de como as coisas lá fora estão acontecendo. E aí a gente pega a Amazon entrando no mercado de home care, depois ela testa produtos com o Amazon Care, depois ela compra uma empresa com 700 mil pacientes, depois ela começa a vender medicações em casa, e ela cria produtos para oferecer no Amazon Prime por $9 por mês, como assinatura. Você vê empresas, quem já foi nos Estados Unidos sabe, que é da Best Buy, que é uma meca de eletrônicos, e ela investindo em home care, e analistas da Bolsa de Nova York já acham que em 2025 o negócio de home care deles vai ser maior do que o negócio de eletrônicos. E aí você começa a ver e fala assim, caramba, o que essa galera está enxergando diferente no segmento de saúde em casa? Aí tem tratamento de crônicos, tem monitoramento de pacientes, tem levando serviços de medicação em casa, de aplicação, de tratamento, de uma série de coisas. Aí você vê investidores, o principal investidor que investiu no Pinterest, no Airbnb e no Instagram, investindo numa empresa de home care digital em Nova York. Ou seja, então, tem algo aí acontecendo. E aí a gente olha para esse mercado, a gente vê que a gente está, como eu gosto de dizer assim, bem posicionado para o futuro, olhando lá para frente, enxergando esse mercado e desbravando com eles. Perfeito, cara. Muito bom. Não sei se você conhece, eu acho que é interessante você conhecer,
tem uma feira em São Paulo, uma feira muito grande, chamada, acho que é Feira da Longevidade. Inclusive era 1º de outubro. Isso. Era os fundadores da Hospitalar, né? Doutora Valesco, acho que era que tá à frente, ela, o marido, né? Uhum. Sacada bem bacana, que é o nicho exatamente geração prateada e tudo mais. É um evento. Estaremos presentes na feira lá, né? Esse ano. Já estamos conversando, já estamos alinhando. É uma feira que a gente já acompanha, é um momento que a gente já acompanha. Eles eram, acho que eles já estão na terceira ou quarta edição. É muito bacana esse estudo da geração prateada, a gente vê bastante isso crescendo. De produtos, como eu disse de novo, para a geração prateada consumir e para geração prateada usufruir desse produto. Exatamente. Não, perfeito. É uma geração que tem muitos que estão ainda com autonomia, comprando, porque alguns, muitos na verdade, né? Já não tem mais os filhos, estão sozinhos em casa, hoje já estão digitalizados, né? Pô, você deu assim pro seu pai, né? Banco, compra de produtos já pela internet, por e-commerce. Então, eles estão hoje com força e com protagonismo e com poder de compra extremamente elevado, né? Então, é um público que hoje a gente vê muita gente olhando para esse público, né? Aumentou muito o poder de consumo. Você está falando de compra eletrônica. Meu pai compra no AliExpress há 10 anos. E, assim, essa semana não, uns 20 dias, ele me apareceu com um relógio digital, porque ele queria lembrar da hora de beber água e comprou no Shopee da vida dessas aí para poder fazer os exercícios dele durante o dia, para se mobilizar e tá nessa conexão. Você estava falando de eventos, vai ter um evento no final de agosto, se não me engano também, que vai tratar sobre a longevidade. São 2 amigos meus, Fábio Rocha e Maíse Neville, que estão organizando um fórum da longevidade, que é sobre o trabalho das gerações prateadas. Como é que a gente insere a geração prateada no mercado de trabalho? Como é que é essa transição? Como é que a gente aproveita a experiência, a maior experiência deles com a conexão dos mais novos? Legal, bem interessante, cara. Cara, que papo bacana, o papo flui aqui, né? O papo flui. Agora eu quero falar do seu lado B, cara. O Marco Ciclista. Isso eu sei que é uma cachaça aí já de um tempinho. E você está se preparando para uma expedição esse ano, né? Exatamente. Esse meu lado B aí, né, é uma paixão de criança. Eu gosto de lembrar, porque para mim tudo é conquista de sonho, sabe, Albert? E assim, o que eu conquisto também com o trabalho que eu tenho. Então, a minha primeira mountain bike eu comprei com dinheiro dos chocolates. Isso em 1991. Foi quando eu comecei a pedalar com mountain bike. E de lá para cá tive algumas interrupções, e em 2017 para 2018 eu me reencontrei de novo no ciclismo. As pessoas falam assim, a crise da meia-idade, não sei o quê. Foi exatamente quando eu fiz 40 anos. Eu falei, rapaz, de novo, preciso pensar na minha longevidade, não dá mais. Pesava quase 100 quilos, 98 quilos, 120 centímetros de circunferência, e falei assim, não dá, eu preciso mudar meu estilo de vida. E vou voltar para o que eu gosto. Aí voltei para bike, me tornei vamos dizer, um atleta amador, mas um atleta de endurance. Eu sempre tive sonho de viajar pedalando, e aí encontrei alguns outros amigos doidos meus do Mural de Aventura que promovem viagens ao redor do mundo de bicicleta. E essas expedições a gente chama no processo de expedição porque elas não são assistidas, elas não têm carro de apoio, elas não têm ninguém. É você por você mesmo com um grupo de amigos. Porque o ciclismo também não é um esporte solitário. Ele é um esporte em equipe, ele é coletivo. Então, a gente viaja, a gente já atravessou os Alpes, foram 4 países, a gente atravessou os Pirineus, a gente cortou a Europa do Mediterrâneo ao Atlântico Norte, a gente atravessou do Pacífico para o Caribe pela Costa Rica. Então, esse ano a gente vai para a Escócia, a gente está fazendo essa preparação. Isso ajuda muito a mente, isso ajuda muito o foco. Isso, assim, é uma descompressão. É uma descompressão importante, além de ser uma grande qualidade de vida para a gente, principalmente para quem pensa
na longevidade, né, é a hora que a gente quer se manter ativo. Porra, cara, muito legal. Eu também já pedalei um pouco, parei agora, a gente já conversamos sobre isso, né? Mas eu até penso em voltar também a dar umas pedaladas, não desse nível de intensidade que você tá aí, mas aos pouquinhos aí, de forma bem caseira. Desde pedalar na orla ou dar um passeio mas na Praia do Forte, né? em Sapiranga, é importante, é muito gostoso, porque é o que eu brinco, eu gosto de cair para trilha, é o que eu falo, é meu banho de folha semanal. Eu gosto de ter esse contato com a natureza, você esquece de tudo, você areja. E tem algumas coisas importantes, Albert, que a gente... É nessas horas que várias ideias se conectam, várias conversas vão começando a fazer sentido e você vai vendo e você vai tendo alguns insights. Na expedição de 2018 que a gente atravessou os Alpes, quando a gente saiu da Alemanha entrando na Áustria e subindo uma montanha enorme, e eu vi um senhor de 87 anos subindo a montanha, empurrando a bicicleta com a filha e a neta. E eu falei assim, rapaz, 87 anos, aí eu parei, fui conversar com ele, eu no auge dos meus 40 e assim, ele ali com 87, não, estou fazendo, vou até, não me recordo o nome da cidade, na Áustria, são 3 dias de viagem que eu estou fazendo. E assim, é acessível, eles estão lá, eles estão preocupados, eles começaram a se preocupar com cuidar da saúde há mais tempo. Legal. O ano passado a gente foi para o Mont Blanc, que é uma das regiões mais inóspitas, é a montanha mais alta da Europa, e na hora que a gente estava lá, a idade média das pessoas caminhando é 60 anos. Caramba. E assim, eu conversando com uma sul-africana e ela com 72 anos, dando a volta no Mont Blanc, a pé, com uma amiga que estava comemorando o aniversário de 65. Eu falei assim, rapaz, a gente precisa começar a pensar nessa longevidade, nessa prática de atividade, nessa vida saudável. Porque a vida, há muitos anos atrás, poucos anos atrás, você falava de 60 anos, era uma pessoa velha. Verdade. Fila em banco para 60 anos, daqui a pouco a gente está lá e a gente tem condição de ficar em pé e tudo, e não precisa ter. A gente já vê alguns lugares pensando em filas para idosos acima de 80 anos, ou seja, a prioridade da prioridade. Isso. E aí isso carrega vários desafios também para o sistema de saúde. De novo, sistema de saúde público, previdência e por aí afora. Como é que a gente olha para isso? Como é que a gente ajuda esse idoso a envelhecer melhor com menor custo? Perfeito. Amigo, que papo bacana. A gente tem uma frase final que a gente pergunta a todos os nossos convidados, né? Um trocadilho com a nossa marca. Qual é a marca que Marcos quer deixar no mundo? Acreditar que é possível. Isso é algo que eu bato muito com minha filha. Acredite que é possível. Vai lá. Se você acreditar, você vai conquistar. Eu vejo isso nas realizações. Quando eu tenho um sonho, foi trabalhar em Olimpíadas, foi ir para a Copa do Mundo, e trabalhando, todo garoto sonha ir para a Copa do Mundo. Eu não tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas tinha o sonho de participar de uma Copa do Mundo, não assistindo. Fui lá e trabalhei na Copa do Mundo. Perfeito. De 2014. Trabalhei nas Olimpíadas em 2016. Estive em 96 nas Olimpíadas de Atlanta e falei assim, putz, um dia eu quero fazer parte disso. 20 anos depois, em 2016, estava eu fazendo parte das Olimpíadas aqui, coordenando o serviço médico das Olimpíadas aqui na Bahia. Então, assim, eu acredito que é possível, eu vou lá e faço. Eu vou lá e trago essa realidade. Meu irmão, maravilha. Como é que as pessoas te acham na rede social? Podem me procurar no LinkedIn, Marcos Castro Domingues. É uma rede que eu publico muita coisa sobre profissional. E se quiserem com mais descontração, aí eu falo sobre ser pai, sobre o esporte, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre o trabalho, sobre longevidade. O meu Instagram é aberto para todo mundo, é Marcos C. Domingues. Aí pode me procurar lá ou nas redes sociais da Qualivida. A gente está sempre disponível, está acessível, quem quiser. Fala às vezes na Qualivida também. Na Qualivida a gente tem 2, a gente tem o Qualivida Saúde Domiciliar no Instagram, a gente tem o Qualivida Saúde Domiciliar no TikTok também, onde a gente está focando mais sobre longevidade, e
Quali Vacinas, que é o nosso carro-chefe do aplicativo, que a gente fala sobre todo o nosso trabalho do delivery de saúde, que é a marca que a gente quer deixar para a população de como é que a gente simplifica e democratiza o acesso à saúde em casa cada vez mais. Maravilha. A gente vai deixar todos os links no episódio também, para a galera também que quiser conhecer, né? Importante. Meu amigo, eu quero mais uma vez te agradecer. No link dos episódios, vamos deixar também o link para acessar a comunidade da longevidade. Vamos. É importante. Na descrição do episódio a gente coloca. Na descrição é importante as pessoas contribuírem, entrarem, trocarem, deixarem suas experiências, suas angústias. O que é que tem? Às vezes tem um produto novo, tem uma dica, tem uma sugestão, é para trocar. O objetivo da comunidade é esse, é a gente trocar, é a gente fortalecer esse trabalho. Perfeito. Assim, o nosso perfil da nossa audiência do podcast, né? A gente tem um perfil bem diversificado, né? Empresários, executivos, que têm pais, que têm avós aí, estão precisando. Então é bacana que vocês entendam que de repente pode fazer sentido para vocês, né? Exatamente. Meu irmão, mais uma vez, obrigado pelo papo, hein? Obrigado você. Fluiu, tudo tranquilo, foi ótimo. Bem bacana, obrigado aí por essa conversa. Legal que você tenha gostado. E é isso, gente. Agora eu já encerro para vocês aqui. A gente está encerrando agora, gente, mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, curtido do episódio. Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, curte o episódio, compartilha, comenta também, que é importante para o nosso algoritmo aqui do YouTube, tá sempre recomendando o nosso vídeo. A gente vem crescendo muito a cada mês o nosso canal aqui no YouTube, ficando muito feliz com isso, tá? Então espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês até o nosso próximo episódio, hein? Um abração.